Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Explica aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Explica aí, ao XP Resolve. A essa aula de Ciências Humanas, eu sou Gil, sou professor de Geografia e estou aqui para responder essa questão do Enem de 2017, tá? Prova de Libras, né, de 2017, tá bom? Essa questão que a gente vai resolver agora aqui com você. Primeiro, antes de mais nada, Gil, qual a competência explorada nessa questão? A competência aqui explorada é a competência, olha só, é a competência 6, tá bom? Essa é a competência explorada nessa questão da nossa prova de Libras de 2017, competência 6. Ok, competência já sei. Qual o assunto, não é o conteúdo aí trabalhado? O conteúdo aqui trabalhado da competência 6, não, competência 2, Gil. Competência 2, fechou? As transformações no espaço geográfico, competência 2. Qual assunto explorado? Bom, o assunto explorado é este, ó, população, tá bom? População. O que de população é explorado nessa questão? Que tipo de conhecimento vai exigir meu acerca de população? O conhecimento que vai ser exigido de você é esse conhecimento, tá? Crescimento populacional. Então, é uma questão de população que exige conhecimento acerca de crescimento populacional. Tudo bem? Vamos para a questão? Vamos lá? Primeira coisa, nós temos aqui esse gráfico, não é? Esse gráfico de barras. Esse gráfico ele está trazendo a taxa média de crescimento anual da população brasileira. Está aqui o assunto, população, como disse. Está aí, ó, a taxa média de crescimento anual da população brasileira. E aí ele traz a taxa média de crescimento ao longo das décadas, né? 50 a 60, 60 a 70, ao longo de 10 anos aí, ó. 70 a 80, 80 a 91, 91 a 2000, de 2000 a 2010. Então, são as décadas que ele traz aí de taxa anual de crescimento da população brasileira. Observe que nos anos 50 a 60, nós temos a maior taxa média de crescimento da população brasileira, está aqui, ó, 2,99. É importante chamar a atenção que essa é a maior taxa de crescimento populacional da história do Brasil. Então, esse é o período que a população brasileira mais cresceu, certo? Foi exatamente aí na década de 50, 60, onde se registrou a maior taxa média de crescimento da nossa população. Então, o Brasil estava vivendo nesse momento, dentro da transição demográfica, o que nós chamamos de explosão demográfica. Era isso que o Brasil vivia nesse momento. A explosão demográfica. Explosão ou boom demográfico. Beleza? Ou você fala explosão, ou você fala boom, olha só, boom demográfico, tá? Essa é a fase em que a população mais cresce. Daí o nome explosão ou boom demográfico. Que a população cresce de maneira bem exponencial. A que se deve o crescimento populacional dentro da fase do chamado boom ou da explosão demográfica? O que acontece nesse contexto, nesse momento aqui, é o que eu vou escrever aqui, tá? Aqui existe a manutenção, ó, manutenção, ok? Manutenção da alta natalidade, a população, tá? Tem uma taxa de fecundidade muito elevada, a mulher, não é? Tem uma taxa de fecundidade muito elevada, a quantidade de filhos por mulher é muito alto, tá? A taxa de natalidade é uma taxa elevada. Tudo bem? A mulher não está inserida no mercado de trabalho, é uma sociedade ainda com características em termos demográficos bem primitiva, tá? No tocante à natalidade. Então você tem aqui uma taxa de urbanização ainda reduzida e a mulher não incorporada ao mercado de trabalho, aprisionada, não é, no padrão da família patriarcal, nos afazeres domésticos, certo? Não a mulher que ganhou espaço na sociedade se inserindo no mercado de trabalho. Então, aqui, a taxa de natalidade, por consequência, é uma taxa alta. O número de nascimentos por mulher é muito grande, o que a gente chama de taxa de fecundidade. Então, é alta a natalidade, é alta a fecundidade, tá bom? Nesse momento, alta natalidade e alta taxa de fecundidade. Elevada fecundidade. Tudo bem? Tranquilão?
elevada fecundidade. Vou escrever aqui elevada, ó, entre parênteses, tá? Elevada fecundidade, é isso que nós temos nesse momento. Agora vamos lá. Mas a população está crescendo muito, porque a taxa de natalidade está alta. Bom, como é que se mede o crescimento de uma população? Se mede o crescimento de uma população subtraindo nascimentos de mortes, né? Através do crescimento vegetativo. Então, para você analisar o crescimento populacional, tu tem que levar em consideração o crescimento vegetativo, como também o crescimento horizontal, certo? Vou fazer aqui no cantinho, ó, aqui no cantinho, crescimento, ó, crescimento vegetativo ou crescimento natural, ok? Você chama de crescimento vegetativo ou crescimento natural. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tá? Isso aqui tem que ser levado em consideração para mensurar o crescimento populacional. Tudo bem? E tem que ser levado em consideração também para mensurar o crescimento populacional, o crescimento horizontal. O crescimento horizontal. O que é o crescimento horizontal? É o saldo das migrações, é o saldo dos fluxos migratórios. Aí nós chamamos isso de crescimento horizontal. Tá? Então, o crescimento de uma população resulta do crescimento vegetativo ou natural e do crescimento horizontal, que é justamente esse saldo migratório. Ok? Então, ó, para mensurar o crescimento vegetativo, subtrai nascimentos de mortes. O que é que nós temos aqui? Uma alta taxa de natalidade. Nesse contexto do Brasil dos anos 50, 60, a taxa de natalidade era muito alta, fazendo com que a média de filhos por mulher fosse bastante significativa. Aqui, em média, se tinha 6 filhos por mulher, beleza? Indicando uma alta taxa de natalidade. Tudo bem? Mas olha, nesse mesmo momento, como consequência de uma urbanização ainda incipiente, mas já suficiente para ocorrer avanços médicos e sanitários. Então já se tinha, por exemplo, um avanço de saneamento básico, a água tratada, esgotamento sanitário, da água da chuva, o pavimento, não é? A população urbana encontrando mais acesso médico, ambulatorial, hospitalar. Isso significou o quê? Isso significou, a partir desse momento, dos anos 40, a partir da década de 40, uma queda da taxa de mortalidade. Queda, olha só, da taxa, TX aqui de taxa, ok? Da taxa de mortalidade. Então a taxa de mortalidade começa a declinar, começa a cair nesse momento. Por que começa a cair a taxa de mortalidade? De novo, avanço médico-sanitário. Vou escrever aqui, ó. A queda dessa taxa de mortalidade é devido aos avanços, tá, médico-sanitários, tá? Avanço médico sanitário. É isso. Atendimento ambulatorial, tá? Hospitalar e as questões sanitárias. Tudo isso fez com que a mortalidade diminuísse. Vacinação, né? A vacinação, isso aqui também contribuiu para a redução da mortalidade. Isso aqui foi decisivo para a queda da taxa de mortalidade. Então, o que é que acontece no mundo demográfico? No mundo demográfico, o que acontece é a taxa de natalidade continua alta, beleza? A mortalidade começa a declinar, a população explode, a população cresce. O que é crescimento vegetativo? A diferença entre natalidade e mortalidade. Então, a taxa de natalidade continua alta, elevada, mas a taxa de mortalidade começa a declinar, ó. A mortalidade começa a cair. TM aqui, TN aqui, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Essa diferença aqui, como é que nós chamamos isso? Crescimento vegetativo. A população vai crescer demais, a população vai explodir. Então, esse comportamento que você aqui está vendo o Gil escrever é o comportamento do Brasil, tá? Durante as décadas de 50 e 60. Esse era o comportamento demográfico brasileiro. Beleza? Tranquilo. Observe que ao longo do tempo, esse crescimento ele foi desacelerando, ó. Foi desacelerando. Sabe por quê? Porque aqui, ó, quando chega aqui na década de 60, olha o que acontece aqui, a mulher começa a adentrar o mercado de trabalho. Consequência da urbanização, consequência do crescimento da população vivendo em cidades e do aumento do custo de vida, a partir desse momento começa a ter uma queda da natalidade. Queda da natalidade. Começa a cair a taxa de natalidade e vai caindo a taxa de fecundidade, a quantidade de filhos por mulher.
Compreende? Por quê? Porque agora aumenta a participação feminina na PEA. Então, aumento, ok? Da participação da mulher, da participação feminina, da participação feminina, é isso que Gil está escrevendo aqui, feminina, aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Agora, a mulher não tem mais tempo de ter muitos filhos. Por quê? Porque a mulher está atarefada. A mulher deixou as amarras de uma sociedade preconceituosa e patriarcal e ela foi para o mercado de trabalho. Sendo assim, não tem mais tempo de cuidar de muitos filhos, né? Aí começa o planejamento familiar, aí começa o uso de métodos contraceptivos, anticoncepcionais, começa todo o planejamento familiar que traz como consequência a queda da taxa de natalidade. Então, a partir dos anos 70, começa a declinar a taxa de natalidade, com cada vez mais mulheres se inserindo no mercado de trabalho. Certo? Também as ameaças do desemprego, caso a mulher engravidasse, a mulher era assombrada, não é? Quando ela retornava depois da licença maternidade, ela recebia como presente, imagina só, a carta de desemprego, né? Então tudo isso sempre levou a mulher a buscar planejar a gravidez, e as famílias começaram a planejar a gravidez. Isso foi derrubando a taxa de natalidade. Observe aqui, como foi diminuindo o crescimento da população, E por que foi diminuindo? Porque agora essa taxa que aqui estava alta também começou a diminuir, Agora também começa a diminuir a taxa de natalidade, acompanhando a queda da mortalidade que começou lá nos anos 40. Tudo bem? A consequência disso é essa realidade. Olha só, uma taxa 2010 de 1,1, a taxa de crescimento média da população brasileira, 1,1. Beleza? Olha como declinou o crescimento da população brasileira, 2,99 para 1,1. Por cento. Então é um declínio significativo da população, do crescimento populacional. A população continua crescendo, a população absoluta continua crescendo, mas crescendo cada vez menos. E o último censo, que é o censo 2022, já revela um número ainda mais baixo. O último censo, o censo 2022, revela que a população brasileira está crescendo cada vez menos, está crescendo 0,5%. Então, 0,5% é o dado do censo 2022. Então, se eu coloco aqui 22 e coloco aqui uma barra menorzinha, aqui eu escrevo 0,5, É o censo demográfico 2022. Então, a consequência direta disso aqui é justamente a desaceleração do crescimento populacional brasileiro. Então, a população brasileira está crescendo cada vez menos. Está aqui o número sendo revelado. Isso é consequência direta da queda da taxa de mortalidade e da queda da taxa de natalidade. Tudo bem? Beleza? Fizemos uma análise, viu? Fiz uma análise do gráfico, trouxe algumas informações aqui de crescimento populacional brasileiro. Agora vamos lá, vamos para o comando. A alteração apresentada no gráfico, a partir da década de 60, a partir do momento em que você tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, certo? O aumento dessa participação feminina, tu já percebe a queda da taxa de mortalidade se acentuando, não é? Década de 60. Então, a alteração apresentada no gráfico, a partir da década de 60, é reflexo da redução do seguinte indicador populacional. Década de 60, hein? O que é que começou a cair aqui? O que é que começou a cair? A taxa de mortalidade. Não, desculpe, de natalidade. Aqui começa a queda da TN. Por que começou a cair a taxa de natalidade? Porque a mulher se incorporou no mercado de trabalho. Não é? Com a queda da taxa de natalidade, o que é que você tem como consequência disso? A queda da taxa de fecundidade. Começa a diminuir a taxa de fecundidade. Cai a natalidade, cai a fecundidade. Portanto, qual é o indicador populacional? Que, obviamente, reduz com o comportamento demográfico da década de 60, a taxa de fecundidade. Tudo bem? Então, a alteração apresentada no gráfico, a partir da década de 60, é reflexo da redução de qual indicador populacional? A redução da taxa de fecundidade, significando, obviamente, essa desaceleração do ritmo de crescimento da população brasileira. Beleza? Tranquilo? Entendeu aqui o meu resumo? Espero que você tenha entendido. Por quê? Porque assim eu encerro esse vídeo.
Se você gostou dessa aula, deixe seu like, tá bom? E se não está inscrito, vai lá, se inscreve no canal, esquece não, tá bom? Fica bem, até o próximo vídeo, hein? Valeu, tchau!